Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí todas as notícias do clássico entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o que a mídia falou e muito mais. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Agora a gente vai entrar nesse duelo que é a grande rivalidade interestadual do futebol brasileiro, porque é uma rivalidade de conquistas, de protagonismo, né? Ela se construiu assim. Ela começa em 16, quando o Palmeiras é campeão brasileiro e tira uma onda com a história do cheirinho, que o Flamengo brincava, que havia cheirinho de título. E de lá para cá ela só foi aumentando, porque são os times que disputam todos os anos os principais títulos do futebol brasileiro. Então, quando começa uma temporada, de 18 para cá, a gente sempre olha esses dois como os times candidatos a tudo. Aí aparece um Atlético Mineiro num ano, o Fluminense no outro, mas Palmeiras e Flamengo nunca saem da lista de favoritos. E isso está gerando uma rivalidade. Se você chegar no elenco do Palmeiras hoje e perguntar qual é o seu grande rival, eu garanto para vocês que pelo menos 90% dos jogadores vão responder Flamengo. Não vai ser Corinthians, São Paulo, Santos, vai ser Flamengo. Porque é com o Flamengo que esses jogadores têm duelado pelos principais títulos. A gente vai mostrar, inclusive, para vocês essa balança de títulos de 16 para cá. E é uma balança favorável ao Palmeiras. O Palmeiras de 16 para cá conquista mais do que o Flamengo, embora o Flamengo, no confronto direto, vença mais jogos do que o Palmeiras. Então, veja, Libertadores, 2-2. Uma das Libertadores do Palmeiras é vencida sobre o Flamengo na final, se vocês quiserem usar isso como critério de desempate. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de 16 para cá ganhou 4, o Flamengo ganhou 2, Copa do Brasil cada um ganhou 1, a Supercopa o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 1, a Recopa cada um ganhou 1 e em estadual o Flamengo ganhou 1 a mais. Acho que dá tranquilamente para dizer que o Palmeiras, puxado pelo número de brasileiros, é um clube que conquistou mais do que o Flamengo, embora essa ressalva seja importante. Quando eles se chocam no número total, o Flamengo tem a mais vitórias, 6-4 com 9 empates. Foram 3 finais e o Palmeiras ganhou 2, né? Uma Supercopa e a Libertadores. E o Flamengo ganhou uma Supercopa. No confronto direto de final, o Palmeiras levou a melhor. É que esse recorte de 2016 bota um processo ainda de construção do Flamengo, quando o Palmeiras, estava mais consolidado. em tese, já estava mais consolidado. Sem né? dúvida. E se você pegar de 19 para cá, que é quando de fato o Flamengo entra para valer no mercado, meio que empata, né? Os dois brasileiros contra dois brasileiros, enfim. Sim. Mas de fato... E se você passar para a era Abel, desequilibra de novo para o fato Palmeiras. do Palmeiras ter se consolidado antes é mérito do Palmeiras. Sem dúvida. É muito mérito do Palmeiras porque mais de 10 anos atrás, 2010, quando implode o Clube dos 13 e os direitos de televisão passam a ser negociados individualmente e tal, o grande medo de todo mundo era a espanholização. Corinthians e Flamengo, meu Deus, Corinthians e Flamengo. E quem se consolidou como o grande rival do Flamengo foi o Palmeiras. Tem muito mérito do Palmeiras, que não é a maior torcida de São Paulo, e mesmo assim conseguiu, no recorte ali de 2012, desde que o Palmeiras caiu ali, né, 2012, de lá para cá, desde que o Palmeiras voltou para a primeira divisão, o Palmeiras é um clube mais sólido que o Corinthians, mais sólido que o São Paulo, é o clube que se consolidou nesse outro polo de oposição ao Flamengo. É muito mérito. Que é o clube mais sólido do Brasil hoje. Mais até do que o Flamengo, eu acho. É um clube politicamente pacificado. Você vê assim, consegue ter uma tranquilidade no departamento de futebol com o mesmo diretor de futebol executivo há algum tempo, que é o Anderson Barros, com o mesmo técnico, o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Verdade. E tem algo que o Flamengo está sonhando e está brigando internamente, que é o estádio. É verdade. O Flamengo hoje vive esse dilema do estádio. Maracanã constrói um estádio próprio, Ainda vai que não possa Não é uma relação perfeita. jogar sempre que quer no seu próprio estádio. Não é uma relação perfeita, mas Tem é uma casa para Mas chamar foi de a partir sua. do estádio que o time também conquistou muitos Foi, títulos. verdade. Mas o Flamengo também não pode jogar no Maracanã quando quer. Ano passado ele teve que sair do Maracanã por causa da final da Libertadores. Mas o a governo diferença- tem direito a algumas datas. Não, mas é que- Pôde usar quando quis Exato. também. Mas é que o Flamengo não é o Maracanã não é do Flamengo, né? perfeito. O Allianz Parque é o estádio do Palmeiras. Perfeito, não, que tem uma empresa que administra Perfeito. e tal, né? Vantagem para o Palmeiras aqui. Vantagem pro Palmeiras. Indiscutivelmente. Isso aí. Eu acho Indiscutivelmente. que, por isso eu acho que hoje o Palmeiras, como projeto, está mais pronto assim do que o Flamengo.
embora o Flamengo arrecade mais e tenha essa potência nacional, né, de ser o clube com a maior torcida do Brasil, mas como projeto, como trabalho sólido, hoje do Palmeiras é mais sólido. Eu acho que as raízes são mais profundas, sabe? É mais difícil de você derrubar, destruir. O Flamengo, 2 clubes brasileiros arrecadam mais de R$1 bilhão na temporada passada. O Flamengo, que é o que arrecada mais, e o Corinthians. O Flamengo arrecadou, segundo o balanço do clube, R$1 bilhão 370 milhões. Mérito do Flamengo, cuja dívida está em obscenos 48 milhões de reais. Né? Um jogador que você vende. Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida. Né? Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida. O Palmeiras arrecadou no ano passado, no ano de 2 títulos, 839 milhões de reais. É uma diferença grande. Né? Vou repetir, 1 bilhão 370 milhões contra 839 milhões. E sempre que a gente traz esse dado, diretoria do Flamengo, pelo menos é o meu caso, me questiona. Você tem que mostrar quanto se gasta no futebol. Porque se gasta a mesma coisa. O Marcos Braz já me disse isso. Que é injusto mostrar quanto o clube... Você tem que mostrar quanto ele, no caso o Marcos Braz, tem no futebol para gastar. A gente vai fazer isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como esse assunto da grana virou mais uma pitada da rivalidade, né? Porque o Abel e o Tite, nessa semana, falaram sobre isso depois dos seus respectivos jogos. Dá uma olhada. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. O método de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tenho um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu. Melhor que eu, portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar, que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Não sei se existem 6 iguais de investimento. O que eu sei é que a gente pediu para o Rodrigo Capello, que é o nosso especialista em finanças, responder essa pergunta. Afinal, no futebol, os clubes, o valor aqui está. Eu acho que aquele investimento que o Tite quis falar é de folha de pagamento. Então, também não sei se tem 6 folhas como a do Flamengo no Brasil. Não sei. Acho difícil que haja 6 folhas no Brasil como a do Flamengo, mas eu não fui aferir. Mas assim, voltando àquela questão, eu estou tomando cuidado porque isso aqui vai dar uma polêmica, cara. A gente poderia, por exemplo, ligar para os dirigentes, quanto vocês gastam em futebol? Mas essa seria a versão oficial, cara. A gente preferiu fazer diferente. Acionamos o nosso jornalista especialista em finanças, o Rodrigo Capello, que olhou os balanços e na análise dele, por exemplo, o que o Capello coloca para chegar ao número que eu vou dar a vocês? O valor total, quanto você gasta em estrutura, quanto você gasta na base, quanto você gasta no futebol feminino, tá? O valor total do investimento em futebol dos 2 clubes, em futebol. E aí o Capello chegou a um número que eu acho que vai assustar muita gente, porque ele é muito próximo e corrobora aquilo que o Flamengo vem falando, que o gasto do futebol ele é semelhante nos 2 clubes. Segundo a análise do Rodrigo Capello, no ano passado, o gasto do Palmeiras com futebol, e aqui está incluído 40 milhões em premiação, que o Flamengo não gastou, como o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e estadual, né? Mas assim, o Capello acha que é justo colocar todo o pacote de quanto se gastou, inclusive de premiação, né? Então, somando tudo, direito de imagem, folha salarial, estrutura, futebol feminino e base, o gasto do futebol alviverde no ano passado, masculino e feminino, foi de 450 milhões contra 420 do Flamengo. 405 do Palmeiras, 420 do Flamengo. Muito próximos. Eu achava que seria maior em relação Eu também. Insisto, é o gasto total. Futebol feminino, base, estrutura. A gente sabe que o Palmeiras investe muito em estrutura. Premiação, direito de imagem.
e o Capello chegou a esse dado muito próximo, né? Não sei se o Palmeiras vai querer contestar, a gente abre as portas do programa para essa contestação, igualmente para o Flamengo. Mas esses números foram feitos a partir dos balanços. Dos balanços, que estão publicados nos sites dos clubes, tá? E hoje é obrigatório os clubes publicarem. Sim. Então, assim, e o Capello achou que o justo era colocar tudo nessa conta, né? E aí o Capello chegou a esse número que, de fato, é muito próximo. Nessa conta, o Flamengo deve estar remunerando muito mais técnicos do que o Palmeiras. O Palmeiras remunera um técnico só, o Flamengo deve estar pagando... Pagou já, inclusive. Mas está no 2023, né? Demitiu 2. É inegável que o Flamengo gasta mais com contratação, ele tem um investimento maior para pagar direitos econômicos, e o Palmeiras, como eu disse, gastou mais em premiação no ano passado, gastou 40 milhões em premiação. Que o Flamengo, eu acho que tem uma questão que é importante dizer assim, essas contratações, a única que foi feita à vista foi o De La Cruz. As outras contratações, elas são feitas em 4 anos, 5 anos, do mesmo jeito que você vende também em 4 anos, 5 anos. Então, o volume de contratação do Flamengo parece, às vezes, para o público externo maior, porque são jogadores mais caros, são jogadores, às vezes, mais renomados que o Flamengo faz, diferentemente do Palmeiras. Qual foi a grande estrela que o Palmeiras contratou? Eu não me lembro. O Palmeiras, pagando direito... Não, é uma estrelaça, assim. A maior contratação da história do Palmeiras financeiramente é o Flaco Lopes, cara, 10 milhões de dólares. Pois é, isso que eu estou dizendo, assim... o Flamengo, nesse ciclo de 19 para cá, pagou uma grana alta pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, trouxe o Pedro, contratou o Gabriel em definitivo. Então, isso faz assim... O Gerson. A multa duas vezes. O De La Cruz agora. A multa, O De La Cruz agora, o Léo Ortiz agora. Então, assim, são contratações mais volumosas, assim, né? Ai, caramba, gastou 20 milhões, 15 milhões, não sei o quê, não sei o quê. O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. O Palmeiras faz contratações mais, assim, baratas, entre aspas, por favor, e tem usado, o Palmeiras tem usado mais a base no time em campo. E o Flamengo tem usado mais a base para fazer dinheiro e fazer essas contratações. São políticas diferentes. E você vê também que daquilo que arrecada no ano, metade o Palmeiras investe no futebol. O Flamengo não. O Flamengo tem outros gastos além do futebol. O Flamengo tem investido muito em estrutura. Sim, e tem também um time caro de basquete, por exemplo. São clubes diferentes. Mas como o dinheiro não vai entrar em campo, essa era uma das curiosidades. E, sinceramente, eu acho que o Abel foi muito bem na resposta dele. E o Tite foi muito bem na resposta dele. Acho que foi tudo dentro de um alto nível, assim. Na visão do Abel, que eu acho que é a visão de uma maneira geral das pessoas, que o Flamengo gasta mais mesmo que os outros. Não, e em termos de contratação, o Abel tá certo. O De La Cruz, por exemplo, não entra no balanço do ano passado. É uma compra feita que vai entrar no balanço desse ano do De La Cruz. E o Abel também faz isso para, tipo, juntar a tropa aqui, nós contra eles que são ricos. Eu ia falar exatamente chama isso. A torcida, o Abel para mobilizar uma coisa mais mental. Claro. Até para falar isso em vestiário para os atletas. Olha, claro. Nós somos os últimos campeões, mas eles têm mais dinheiro que a gente, eles gastam mais que a gente. Ele cita, eles compram os jogadores prontos já, a gente não, a gente está, tipo, pechinchando, pega o Flaco Lopes, que é um jogador com potencial, paga um valor alto, claro, mas pode ter uma venda maior. Então, eu acho que é mais um jogo mental do Abel. O Abel é muito experiente, trouxe muito o Felipe malandro Anderson agora, vai trazer o Felipe Anderson. Mas eu acho que faz sentido mesmo. O Flamengo contrata jogadores mais prontos e mais óbvios, né? O De La Cruz era um jogador meio óbvio, né? Assim, de qualidade óbvia, eu tô falando. São políticas diferentes. Claro, e o Palmeiras busca jogadores menos óbvios que vão se desenvolver no clube. Quanto custaria você trazer um jogador como o Endrick hoje, por exemplo? O Palmeiras fez o seu Endrick. 60 milhões de euros. Precisou buscar um Endrick fora. É o próprio Felipe Anderson. Para você contratar ele agora, quanto seria se ele tivesse contrato em vigor, né? Essa contratação diz muito sobre como o Palmeiras... A gente soube com um negócio fechado. Cara, incrível isso. Tem uma beleza nisso, assim, de não ter vazado. Tem uma beleza pra eles e uma raiva pra gente. Exatamente. É uma frustração. Como é que isso passou despercebido? É uma frustração. O De La Cruz, a gente sabia cada minuto, foi dirigente, foi pra Buenos Aires, não sei o quê, cada minuto. Agora, não é uma contratação barata também. Assim. Quando você traz um jogador desses, até porque ele tinha propostas altíssimas na Itália, da Juventus. O diretor da Lazio falou que ele optou por perder dinheiro, que ele queria jogar no Ainda Brasil. assim, é uma grana, porque hoje em dia, mesmo o jogador estando livre, você não precisa pagar pelo direito, você paga luva, salário. Mas, vamos deixar as finanças de lado por hora e vamos avaliar como cada clube gasta o seu dinheiro em jogador. Vamos ver o elenco dos dois. A gente vai estabelecer o seguinte critério.
para este quem é melhor de elencos, tá? Aqui estão as principais opções de Palmeiras e Flamengo, posição por posição, nesses campinhos do Seleção. Vocês vão dar uma nota de 0 a 5. O Gabigol entra em qual time? O Gabigol não tá, cara. Só uma pilha, só dos últimos dias. Como o Gabigol está fora nesse momento, está suspenso, e o Dudu está próximo de retornar, a expectativa é que já no mês que vem ele joga, a gente colocou o Dudu, porque a gente está avaliando aqui o elenco. E depois a gente vai avaliar os prováveis times de domingo no que é melhor mano a mano. Mas o Endrick também, como elenco, ele já não... Sim, mas hoje ele tá. No time, né? sim. Sim, eu acho que no quem do time, sim, mas para elenco... Mas ele vai jogar até junho. Mas o Gabigol pode voltar depois de amanhã também. Pode, se ele for absolvido. Por hora ele está fora. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão dar uma nota de 0, que eu acho que ninguém vai dar 0, a 5 para os setores. Por exemplo, defesa, incluindo o goleiro. O Palmeiras tem o Everton e Lomba. Como laterais, ou zagueiros, porque o Marcos Rocha atua como zagueiro hoje, Marcos Rocha e Mike, Gustavo Gomes Luan, Murilo e Naves, Piquerez, Vanderlan, Caio Paulista. São 3 opções para a lateral esquerda. De 0 a 5, Ramon, que avaliação você dá para a defesa do Palmeiras e depois para a defesa do Flamengo? Defesa do Palmeiras. Gosto muito do Marcos Rocha, Mike. O Naves ainda é um garoto, né, um promissor. Ainda é uma incógnita. Vamos só do Palmeiras por hora. Vamos todo mundo do lado do Palmeiras. De 0 a 5, Mas pode ser nota quebrada ou é nota 1, 2, 3, 4? Pode ser 4,5, 3,5. Tá. Só, por favor, não dê 3,72, por gentileza. Ponto. Então eu vou de 4 pro Palmeiras. 4 no total de 5. Cravado. E você, Eric? 4,5. 4,5. Vou 4, eu tô com o Ramon. Então, 4 Ramon e Martim, 4,5 para o Eric, para a defesa do Palmeiras, do goleiro ao lateral esquerdo. E a defesa do Flamengo, Martim, de 0 a 5? 4 também. 4 também. E para você, Eric? 4,5. 4,5. E para você, Ramon? Eu só não vou dar 5, porque aí eu vou comparar já com o Marcos Rocha e Mike, que eu acho que é melhor que Varela e Wesley. Direitos do... Eu vou dar 4,5 também. Palmeiras. Senão eu daria 5. Tá. Você tem a conta aí, diretor? Ficou meio ponto a mais pro Flamengo, porque o Flamengo levou a melhor na defesa. Deu as duas notas iguais, eu dei 2 notas iguais e o Ramon deu meio ponto a mais pro Flamengo. Tá. Na média, Palmeiras ficou com 4,2 e o Flamengo 4,3. Tá? Muito igual. Muito igual. Muito igual. Muito igual. Vamos para o meio-campo agora. Coloque, por favor, as opções de meio-campo e a gente vai debatendo sobre elas. O Flamengo tem no time titular hoje Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e como as principais opções Igor Jesus, Gerson, Ala e Vitor Hugo. Qual seria a sua avaliação para a meiuca do Flamengo, Martim? 5. Nota máxima. 5/5. 5 para o Flamengo, Martim Fernandes. E para você, Eric Faria? 4,5. Acho que falta um reserva para o Arrascaeta, para ser um elenco nota 5, vai. Pra mim, esse jogador não existe. Eu já desisti desse jogador, ele não existe mesmo, então é isso aí. Acho que assim, se tiver que apontar um pontinho de interrogação no elenco, assim, no meio-campo, eu acho que falta um reserva pro Arrascaeta. Não é nem um reserva à altura, mas um reserva mesmo. Já me convenci de que esse jogador não existe. 4,5. E pro meio-campo do Flamengo? Eu vou 5. Nota máxima. Porque eu acho o Igor Jesus promissor, um jogador interessante que precisa se desenvolver em algumas valências, claro, ele é muito jovem. O Vitor Hugo também muito interessante, um jogador polivalente, né? E aí você pega Gerson, Alan, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta, para mim é o melhor meio de campo do Brasil. Então ficou de média 4,8 para o meio-campo do Flamengo, quase a média total. E para o meio-campo do Palmeiras, Ramon? Vamos lá, as opções, né? A soma, né? Dos titulares e dos reservas. O Rômulo, para mim, ainda é uma incógnita. Zé Rafael, Fabinho, Richard Rios, eu vou de 4,5. 4,5, um pouquinho abaixo. Por causa do Rômulo. Tá. Porque eu não sei se ele vai conseguir suprir essa ausência caso o Veiga precise ficar fora. E você, Eric? Eu dei 4,5 pro Flamengo, eu dou 4 pro Palmeiras. E você, Martim? Eu vou 4,5, vou também dar um meio ponto a menos que o Flamengo. É muito interessante, né? As opções que o Abel tem, mas
É um meio-campo mais trabalhador do que brilhante, né? O do Flamengo é mais brilhante, assim, enche mais os olhos. Ó, se na defesa... Agora eu acho o do Palmeiras mais homogêneo. Entendeu? Que eu acho que isso é um ponto a favor do Palmeiras. Verdade. Se você tira um e bota o outro, se você tira o Arrascaeta, por exemplo, você dança. Mas você acha a favor mesmo você tendo um meio-campo titular extraordinário? Porque eu acho... Eu acho um ponto a favor do Palmeiras ter um meio-campo homogêneo. O Flamengo tem, para mim, é meio desequilibrado, assim. E por que eu dei a nota maior para o Flamengo? Porque o Flamengo tem um cara que é acima da média no futebol brasileiro, no setor, que é o Arrascaeta. Eu acho que isso faz a diferença na comparação. Você tem um craque. Eu já tô quase achando o De La Cruz. Isso que eu ia falar, já tô achando o De La Cruz quase desse patamar, assim. Pode ser dois, pode. Que você não vai conseguir nunca um reserva à altura do De La Cruz. Pode ser mesmo, pode ser, vocês têm razão. Então, assim, eu acho que isso pesa a favor. Se você tira o Arrascaeta e o De La Cruz, cai a qualidade. No Palmeiras, você tira um, tira outro, eu acho que a coisa vai e caminha. Inclusive, porque também tem um trabalho mais longevo também. Pensando em seleção uruguaia, o De La Cruz é um jogador mais especial para a Celeste que o Arrascaeta. Ele é o titular e o Arrascaeta é o reserva dele. Sim. Nem nos amistosos agora mais assim, teste, nem assim os dois jogaram juntos, nem um minuto. A torcida do Flamengo quer até que o Bielsa não convoque. Claro. Para não ir para a Copa América. Claro. A torcida do Flamengo está pouco preocupada se ele é titular ou não. No Flamengo, o Arrascaeta ainda tem um patamar, né? É que na seleção uruguaia, e vou falar, no futebol sul-americano, o De La Cruz o Arrascaeta, o De La Cruz, ele é mais trabalhador que o Arrascaeta, assim. Mas o Arrascaeta é mais genial que o De La Cruz, né? Claro. Ó, tá dando vantagem para o Flamengo, né? Na defesa, 4.3 versus 4.2. No meio, 4.8 Flamengo versus 4.3. Vamos pro ataque. Eu acho que vai dar Flamengo também, hein? No ataque, o Palmeiras ainda com o Endrick, com o Estevam, com o John, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues, Rony, Dudu, Luiz Guilherme, Lázaro, Breno Lopes foi embora. E no Flamengo, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro e Carlinhos. Gabigol, nesse momento, não entra nessa conta, está suspenso. Luiz Araújo, Lohan e o Matheus Gonçalves. Ramon, uma nota para o ataque do Palmeiras. Do Palmeiras, eu vou na mesma linha que o Eric falou agora. É um mais trabalhador esse ataque do Palmeiras do que genial que é o Flamengo, eu digo por causa do Pedro. O Pedro, para mim, é um jogador, é um 9 que precisa ser convocado para a seleção brasileira. Mas, enfim, eu não sou o Dorival. Eu vou de 4,5 para o Palmeiras. Eric. 4,5. Nessa configuração, 4,5. Se você tira o Endrick, já cai um pouco. Já cai. 4,5. Tirando o Endrick, claro, só para eu retificar o que eu falei, né? O Endrick é um jogador desse que joga, especial. Exatamente. E o ataque do Flamengo, Martim? Com o Gabigol seria 5, sem Gabigol... Não, o Palmeiras ele não deu. Os três deram 4,5. Os três deram 4,5. Com o Gabigol seria 5, sem Gabigol 4,5. Também. Eu acho que empata exatamente isso. Aí se você tira o Endrick e põe o Gabigol, pesa a favor do Flamengo, né? Então 4,5, fechamos um consenso? Unânime. Tá? Vamos somar então essas médias e ver quem é que teve mais. E o técnico? O técnico a gente vai debater no que é melhor. Você quer dar uma estrelinha de 0 a 5 para cada um? Não, mas é fácil. Vai ter o que é melhor. Não é fácil, não. Quem é melhor é mais... Quem é melhor. Quem é melhor é mais pegado. É mais difícil porque você tem que... Deixa para depois. Você tem essa soma de como aqui é que a gente pode empatar, no que é melhor a gente não pode. Cara, deu Palmeiras, né? Deu Flamengo. Deu Flamengo por pouquinho. Por pouquinho. Apertado. Houve uma avaliação aqui, a gente vai colocar na tarde depois, houve uma avaliação de que o elenco do Flamengo tem ligeiramente mais recursos que o do Palmeiras, né? A gente tem que somar 4,3 mais 4,8 mais 4,5, a gente vai chegar ao número final de cada um dos dois. Sabe o que eu acho? Eu acho o time titular Flamengo do Flamengo melhor. O time titular, mas o elenco eu acho muito parecido, cara. Então, na média dos setores, na média ficou assim, o elenco do Flamengo avaliado em 4,6, num total de 5, e o Palmeiras 4,4. Empate técnico, margem de erro. Mínima. A gente está testando esse formato hoje, não sei se vocês em casa gostaram, a gente está testando esse formato, a gente vai aprimorar ele no decorrer do ano, porque é a primeira vez que a gente faz. Então deu 4... estrelinhas. Seria o elenco do Flamengo 4,6 e o do Palmeiras 4,4. Muito próximos. Mas eu acho que para bater com esses dois, no Brasil hoje, só o Galo e o Inter. Eu acho que os dois estão bem à frente. Também acho. Não, eu digo, se você quiser fazer uma brincadeira dessa aqui, pra gente debater. O resto eu acho que fica atrás mesmo, bem atrás. Esses dois estão bem à frente. Eu também acho. Até de Galo. Eu acho que o Galo, briga. O time titular do Galo briga, mas o Galo não tem as opções que os dois têm.
Esse é o problema do início Galo. de trabalho do Galo também. Eu acho o Cudê muito também boas opções do montando. Galo, cara. Até de banco? Até de banco. Vai chegar o Bernard, vai encorpar mais. Eu acho o elenco do Galo muito forte também. Muito forte. Bom, deu essa média aqui. 4,4 Palmeiras, 4,6 Flamengo, que eu vou chamar de empate técnico, uma ligeira vantagem para o Flamengo. E agora sim a gente vai comparar os times titulares. E aí não tem essa de, eu gosto desse, daquele. Não, amigo, é para o ímpar, quem você escolhe. Roda a vinheta. Olha, hoje a gente não vai dar aquele mole que normalmente a gente dá para os debatedores. Pode escolher 2 zagueiros, não vai ser realmente mano a mano. Mano a mano mesmo. Mano a mano mesmo, de acordo com cada posição que eles ocupam no campo. No caso do gol, é óbvio. No par ou ímpar, você ganha, você escolhe o Everton ou o Rossi, Martim? O Everton. O Everton. O Everton. Ok. Deu o Everton por Não unanimidade. precisamos fazer o disclaimer de que nenhum demérito ao Rossi, que é um grande não precisa, goleiro né? e tal, né? Acho que está pago ali nos elencos, que eles estão todos muito próximos e são os melhores elencos do Brasil. O Marcos Rocha é um lateral direito que joga hoje como zagueiro pela direita. Então, no campinho, a nossa comparação tem que ser Marcos Rocha e Varela. Você ganha no par ou ímpar, você escolhe quem, Ramon? Marcos Rocha. Preciso falar por quê? Se quiser. Eu também iria de Marcos Rocha, mas... Pelo entendimento tático que ele atingiu o nível de marcação, de sustentação defensiva que eu vejo para lateral é uma coisa primordial. Eric? Marcos Rocha. O Varela agora está começando a mostrar as características, as melhores qualidades dele, conseguiu ter uma posição de titular absoluto hoje no Flamengo, né? Muito graças ao Tite. Mas o Marcos Rocha acho que tem uma ficha corrida aqui no Brasil melhor. Marcos Rocha. Marcos Rocha, até aqui 2 escolhas unânimes, do goleiro e do lateral direito. O zagueiro que joga pela direita no Flamengo é o Fabrício Bruno. E o zagueiro, quando era linha de 4, que jogava pela direita, é o Gustavo Gomes. A gente vai fazer essa comparação. Fabrício Bruno e Gustavo Gomes. Você ganha no par ou ímpar, Martim, você vai de quem? Fabrício Bruno. Essa é difícil. Muito difícil. Mas pelo momento vou eu escolher, acho bem tranquilo. Vou deixar o histórico de lado e vou no momento. Não, mas espera aí, tem um par ou ímpar, você vai pesar o histórico, ou é o momento? O par ou ímpar, cada um tem o seu critério. Você não pergunta na pelada, mas qual é o seu critério? Você escolhe o jogador e pronto. Para montar um time agora. Exato. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Tá jogando Eu vou de demais. Fabrício, apesar de eu gostar muito do estilo de jogo do Gustavo Gomes. Não, zagueiraço. A maneira como ele é líder, isso aí me chama muita atenção. Faz gol de cabeça, bate pênalti. Zagueiraço. Mas o Fabrício não está com uma confiança altíssima. Então, eu acho que aqui está muito claro. Se pesa a história, o que o jogador já fez ou o momento. O momento eu acho que é indiscutível, que é do Fabrício Bruno. E a história eu acho que é indiscutível, que é do Gustavo Gomes. A questão é que peso vocês dão a cada um. A próxima é que é mais difícil de votar, eu acho. Vamos à próxima, então, que é Murilo, jogador convocado para a Seleção Brasileira, como o Fabrício Bruno. É verdade, Eric. E o Léo Pereira. Você vai de quem, Eric Faria? Cara, esse para mim é um dos mais equilibrados que a gente vai apresentar hoje aqui, quem é melhor aí. Mas eu vou usar o critério da seleção para desempatar. Os dois poderiam ser convocados, mas quem foi convocado foi o Murilo, então vai o Murilo. E você, Ramon? Eu vou de Léo Pereira. Eu vou discordar agora do Eric. Claro, a seleção pesa. Mas eu vou de Léo Pereira pelo momento que ele está fazendo. Ele está muito confiante, ele está muito estável jogando. É um jogador que cresceu muito com essa organização que o Tite, que é de prática, que o Tite faz nas suas equipes. Eu vou de Léo Pereira hoje. Eu vou de Léo Pereira também. Saindo jogando, com confiança. Tem um passe longo muito bom, passe longo, gol de cabeça, segura. Deu Léo Pereira. Assim, eu acho, só para justificar meu voto assim também, eu acho que o Murilo tem sido o cara que o melhor jogador da defesa do Palmeiras desde o ano passado. O Gustavo atravessou uma fase de altos e baixos. Verdade, o Murilo foi o cara mais regular, constante, que inclusive fez com que a queda do Gustavo não fosse tão sentida assim pelo Palmeiras. Assim. Fez gol decisivo no jogo contra o Botafogo. Estava na minha seleção do campeonato do ano passado. O Murilo, para mim, assim, e a regularidade dele, ele virou o ano jogando muito bem. Não à toa o Dorival o chamou para a seleção. Por isso a minha opção pelo Murilo. Eu acho que ele está há mais tempo numa fase melhor do que o Léo, assim. Deu Léo Pereira. E é óbvio que se a gente pensa muito antes de votar, porque os times são de altíssimo nível. Sim, essas duas aí eu sabia que ia ser pancada essa votação. Agora a gente fala de um jogador convocado para a Seleção Brasileira, que é o Ayrton Lucas, e o Piquerez. O uruguaio, o Martim Fernandes, você vai de Piquerez ou não é convocado para a Seleção Uruguaia, até foi, mas depois foi... O reserva do Ayrton é que vai. Exatamente. O reserva do Ayrton é o titular da Seleção Uruguaia. Ele foi desconvocado porque perdeu o voo na última data FIFA. Mudaram a data do voo. Logística lá, né? Não sei o quê.
Mas mesmo assim, ele já não tinha sido convocado. O Matias Vinha eventualmente joga de lateral esquerdo, às vezes joga de zagueiro. Eu vou no Ayrton Lucas. Ayrton Lucas? E você, Eric? Eu vou de Ayrton também. Eu gosto mais, assim, eu sou brasileiro, né? Eu gosto do lateral que apoia, que é quase ponta. Eu gosto do estilo do Ayrton. Embora o Piquerez seja um belíssimo bastante. jogador também. Ramon. Eu sou obrigado a ir de Ayrton Você Lucas. tem que votar agora. Porque o seu voto tem Peso 2. Eu fui exatamente esse lateral que queria apoiar, queria passar. Na minha época, eu não gosto de falar isso, mas na minha época o lateral tinha que chegar ao fundo e não estava começando a transição para ter ponta. E eu vejo o Ayrton Lucas com esse potencial ofensivo absurdo, assim. E eu jogaria de terceiro zagueiro, ficaria ele preso na série de 3 e colocaria o Ayrton Lucas para jogar na minha ponta ali. Eu achei que ia dar Piquerez, cara. Pela regularidade, assim, é muito raro o Piquerez jogar mal, né? Tem a bola parada também. O gol do Inter no meio de semana é uma falha dele, ele é desarmado. Ele também... Jogou contra o Santos, primeiro jogo da final, ele foi bem criticado. No primeiro jogo contra o Santos. Mas no segundo jogou super bem. Sim, jogou bem, fez o gol, né? Fez o gol. Poderia ser ele, mas... Ali eu acho que também é questão de estilo de lateral. Perfeito. Assim, né? São estilos diferentes. Perfeito. E, Eric, só para ressaltar, é muito bom a gente poder votar com dois times assim, né? Não é Claro, não dói, cara. né? A escolha é muito boa. O que é melhor, a coisa mais legal é você passeando pelas escalações e ver como são dois times bons, cara. muito bom. Dois times bons. Agora vamos para o meio campo. Zé Rafael ou Pulgar? Nossa, essa também é difícil, hein? É porque pesa muito o estilo dos dois times jogarem, né? Para senso de cobertura, principalmente essa cobertura longa, o Pulgar tem um pouco de dificuldade. Não sei se vocês concordam nessa questão de cobertura. Mas é um jogador que tem uma estatura muito boa na bola aérea, protege muito bem ali Bola essa parada, zona. boa. Exatamente, bate falta, né? Mas o Zé Rafael, por ter sido meia, tem essa qualidade mais na saída de bola. É difícil, cara, vai doer, mas eu vou dizer Rafael. E você, Eric? Também, eu acho que o Pulgar fez um ano passado muito bom, talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas a regularidade do Zé, cara, o jeito que o Zé joga, assim, a versatilidade, assim, no meio do jogo ele pode virar meia, se reinventou, depois ele pode ser volante. Isso. Eu acho esse jogador, assim, ele merecia uma chance na seleção, assim, eu gosto muito do Zé Rafael, acho ele um jogador, assim, muito versátil, muito diferente no Brasil. E ele não joga assim. mal nunca. Difícil, cara. Você falou de Marca seleção pra caramba também. Eu gosto muito do Zé Rafael, cara. do ano passado do Brasileiro, o Zé Rafael estava na minha. Zé Rafael. Deu unânime. Eu também eu teria botado no Pulgar. Gozado, cara. Tá legal assistir a isso. Mas assim, jogadoraços, né? O Pulgar esse ano ainda não repetiu as atuações que ele teve ano passado. É por isso que eu fui no Zé. Concordo com você, Eric. Cara, o Aníbal Moreno é um jogador que jogou na seleção sub-20, sub-23, ainda não foi convocado. Eu digo que ainda não foi convocado para o principal, porque com o que ele está jogando no Brasil, não acho nenhum absurdo que em breve ele possa ser lembrado para defender a Argentina. E o outro é um dos principais jogadores hoje em atividade na América do Sul, titular absoluto da seleção uruguaia, De La Cruz. Aníbal Moreno ou De La Cruz? Eric Faria. De La Cruz. De La Cruz. Ficou ruim pro Aníbal, né? Ligaria quase todos os duelos do Brasil, mas do De La Cruz acho que não dá para ele, não. Talvez se fosse Aníbal Moreno contra Pulgar, talvez a gente... pensaria mais, exatamente. Pensaria mais, mas De La Cruz... Ele ganharia quase todos os duelos dessa posição do Brasil, Aníbal, mas do De La Cruz... O Paulista impecável. Eu acho que não dá para Um ele. dos melhores jogadores hoje do Palmeiras é o Aníbal. E vou te falar, o reserva dele é muito bom jogador também, jogador de seleção colombiana. Né? Richard. E esse é um exemplo de como também o Palmeiras vai no mercado, precisamos de um volante, vai lá... Então, ele não seria um jogador pronto? O Aníbal? Jogador pronto. Exatamente. Esse é o jogador, eu concordo. Jogador pronto. Esse é. Jogador pronto. Esse é, jogador de seleção. Jogador Custou um terço do que custou o De La Cruz, né? 5 milhões, não foi isso? Não lembro o valor dele, não. Foi por aí. Foi por aí? Mas eu acho que o De La Cruz é um jogador mais valioso mesmo, inegavelmente. Né? Cara, e aí eu sei que vocês vão falar que dói, porque é o Veiga e o Arrascaeta, mas é a comparação dos maestros. Você vai de Veiga ou Arrascaeta no seu paro ímpar? Arrascaeta. Difícil. Com todos os méritos do Rafael Veiga, possíveis. Eu vou de Arrascaeta. Vai. Arrascaeta. Unânime. Vamos para o... É claro que o Veiga pode decidir o jogo domingo. É que né? esse é o paro ímpar. Paro ímpar. Entre todos esses aí, o Arrascaeta provavelmente seria o primeiro escolhido. Exatamente. Você sabe que isso é uma curiosidade, assim, os dois jogadores têm muitos gols nesse confronto. O Rafael Veiga tem muito hábito de fazer gols no Flamengo e o Arrascaeta a mesma coisa, muito hábito de fazer gols no Palmeiras. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. Vamos para o ataque.
né? O Mike é o ala pela direita, a gente vai ter que comparar com o ponta do Flamengo pela direita, que é o Luiz Araújo. Eu sei que são jogadores bem diferentes, mas a comparação é essa quando você analisa os dois times. Você vai de Mike ou vai de Luiz Araújo? Eu vou de Luiz Araújo, justamente por essa fala sua agora de serem jogadores de posições diferentes. Por mais que o Mike seja muito regular, vem fazendo aí anos muito bem feitos pelo Palmeiras, mas o Luiz Araújo, até pelo gol que ele fez contra o São Paulo, é um jogador que está retomando também a confiança, né? Repito, com essa organização que o Tite vem dando à equipe, eu vou de Luiz Araújo. Eric? É difícil, né? Porque essa é a pior comparação para fazer, porque são jogadores completamente diferentes, assim, né? Embora eles estejam ocupando o mesmo lugar no campo, mas são jogadores muito diferentes, muito diferentes. Se fosse o Mike e o Varela, eu ia de Mike. Isso, exatamente. Claro, o Mike como lateral direito, eu votaria no Mike. Se Mike e Marcos Rocha hoje, eu iria de Mike. Pro Abel não fazer lateral. esse time domingo. Isso aí. Tomara que o Abel não faça esse time domingo. Bote o Rony aí, que é mais fácil pra gente comparar. Mas eu vou de Luiz Araújo pela posição, assim, eu acho. Acho que como atacante ele é melhor mesmo que o Araújo, Mike, cara. Acho que não tem muito o que discutir nisso. Embora talvez o Tite, se tivesse o Mike. Se Acho que ele não gostaria de ter um jogador com essa característica de jogar... Acho que não, acho que o Luiz Araújo é o perninha rápida dele pela direita. Cara, o Flamengo hoje joga de um jeito muito parecido com como a seleção jogou a Copa de agora no Catar, cara. Pô, cara, com todo respeito, eu acho que o jeito muito parecido como o Tite sempre joga. Eu falo com o Corinthians em 2011, porque eu trabalhei sempre joga, cara, não foi? Você Com o trabalhou com o Jadson era Tite? diferente. Não é? O Tite com o Jadson era diferente. O Jadson Em fazia uma 15. meia ponta. 15 é um ponto fora da curva na carreira do diferente. Tite. Mas se você olhar o time campeão do mundo, por exemplo, o Luiz Araújo, pra mim, é o Jorge Henrique. O Guerreiro é o Pedro. Ou seja, o Sheik mas é o Cebolinha. mas o Sheik é mais um centroavante do que um ponta, assim, né? O Sheik era um segundo atacante, assim, eu acho que tem umas diferenças. Não, assim. claro, não é Libertadores era idêntico. Sheik e Não, mas, Não por é exemplo, idêntico. O Ralf é o Pulgar. outro meia, por exemplo. O Paulinho de la meia de Cruz, criação, Danilo o Arrascaeta, mas é o muito Danilo, parecido, cara. Mas o Danilo, ele não é um meia atacante de dentro da área, como é o Arrascaeta, Era um e como era o armador. Neymar, assim, entendeu? Na Copa. Eu acho, Claro, é o eu que ele acho tinha. hoje... É o que ele tinha. Sim, mas eu acho assim, se você for ver características, o Rafinha, ponta direita, canhoto, Luiz Araújo. O centroavante, Perfeito. Pedro, Richarlison. O ponto esquerdo, o Vinícius. O Cebolinha é o Bruno Henrique. Então, meu ponto é que esse é o jeito prioritário como o Tite joga. E aí os pontas voltam, o camisa 10 em tese, o Neymar e o Arrascaeta ficam mais soltos para jogar. Um camisa 8 que constrói, que é o Cruz é o Paquetá, ritmo. Mas você trabalhou com ele, não é o jeito? É o jeito prioritário dele. O Tite preza muito. Por exemplo, no Grêmio, campeão da Copa do 24, Brasil, 24, mas o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, ele jogava com 3 zagueiros. Mas foi em 2001. 2001, lá com o Grêmio, né? Mas assim... E ele começou esse ano diferente. Sim, mas já retomou Porque ele perdeu o fórmula Gerson, ele Tite. tentou botar o De La Cruz com o Gerson. E não é um demérito, é o jeito como ele se sente mais Enxerga o confortável. futebol, É o ponto certo, né? Mas é que você falou, ganhou Eric, alguma ele tá coisa. tentando Você vê, colocar os melhores para jogar de uma forma que seja E você homogênea. vê, na seleção, quando ele pode escolher qualquer jogador, ele monta o time desse jeito. E ele como mudou o Flamengo na joga seleção hoje. também. Ele Tentou. foi até mais ofensivo na seleção do que no primeiro ciclo. Mas andando aqui, ó, vamos para o centroavante agora. Cara, eu vou ganhar tempo. Por mais que o Flaco Lopes esteja fazendo uma temporada excelente, alguém não votaria no Pedro? Pedro. Acho que não. Não, né? Pedro. Então, vamos agora para uma Pode comparação... pular também a próxima já. Pode pular? Ah, pode. Hendrick pular? e Bruno Henrique? Mas tem que... Pode. Ah, tá. Se fosse Pode? Todo o mérito do mundo, o momento hoje é do moleque. Pô. Ah, tá. Tô com o Hendrick também. Sem contestação. Sabendo que o Bruno Henrique tem potencial para decidir o jogo claro, domingo. Mas claro. Hoje, bom. o Se fosse momento é do moleque. Bruno Henrique e Flaco, Tá, talvez a gente escolhesse o Bruno Henrique. tá bem. Então, vamos à Eu comparação colocaria o Bruno Henrique pela direita, no lugar do Luiz mas Araújo. a gente falou que não ia dar esse mole para vocês. A gente vai montar o campinho exatamente com a posição que eles ocupam no campo. Vamos para os treinadores, cara. Você tem a chance de escolher um treinador para dirigir o seu time esse ano. Você escolhe o Abel Ferreira ou o Tite? Vai, Ramon, é pra você primeiro. Eu logo de cara. Tá bom, eu vou assumir essa bronca aí. Vai. Isso é difícil. É muito difícil, mas aí não tem como não comparar o histórico, porque se a gente for pegar momentos, o Abel vai ganhar pelos títulos que ele conquistou nesses últimos anos. Mas eu acho o poder de se reinventar do Abel, de conseguir extrair os melhores dos atletas em posições diferentes, é uma coisa incrível. Mas eu vou me apegar à fala dele que ele falou do Tite, que ele fala que o Tite é melhor que ele. E eu vou de Tite por isso, pela organização que o Tite dá. Falam-se muito que o Tite é retranqueiro. Eu não acho o Tite retranqueiro.
Ele organiza muito a sua Alguém ainda equipe. fala que o Tite é retranqueiro? Não sei, Eric. Sempre tem alguém falando. O cara levou 9 atacantes pra Copa. Sempre tem alguém falando. Levou 9 atacantes pra Copa. Três atacantes. Você pode criticar outras coisas do agora. Tite, mas isso não, né? Retranqueiro não. Eu acho o Tite, assim, um baita de um treinador. Eu respeito muito todos que eu tive, treinadores que eu tive. Eu aprendi muito com todos, mas o Tite foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira de futebol. Eu vou com o Tite. Tite, um voto. Vota aí. Pô, tô te dando a chance de não decidir. Então eu vou votar no Abel. Abel Ferreira, atual bicampeão brasileiro, o maior técnico da história do Palmeiras. Vocês não acham que o tempo de permanência também desequilibra? Quer dizer, ele tem o domínio total do total do elenco, clube, né? de tudo. Acho que... Mas a seleção a gente está votando com o melhor técnico estrangeiro do Brasil e o melhor técnico brasileiro hoje. Eu acho, né? Vou escolher o momento, então. Eu acho assim, a carreira do Tite ela é maior que a do Abel. Sem dúvida. Não se discute. Claro. Mas a gente está debatendo para o ímpar. Para o ímpar Abel. A carreira do Tite é maior, mas o Abel já ganhou pra caramba, hein, gente? Caramba. Se a gente falar, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil. Diferente do Tite, ele não tem o Mundial. Isso. Não tem o Mundial. Vai jogar um em 2025. E o Tite dirigiu o Brasil em 2 Copas do Mundo, ganhou uma Copa América e tal. Assim, claro, até pela longevidade da idade, do tempo de carreira. Mas a escolha de vocês mas é duro. Pensando mas o meu voto é no Abel. Nos elencos que os dois times têm, ou que você escolheria para ser o seu técnico? Eu tô pensando quem vai dirigir... Mas que votou no Abel também. Eu tô pensando quem vai dirigir o time que eu montei ali. Tá. Cara, mas assim, páreo duríssimo. Né? Cara, o trabalho do Abel é um negócio, assim, que a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro, cara. Concordo. Pra sempre. E o trabalho do Tite no Corinthians, a gente vai lembrar pra sempre na história do futebol brasileiro. Só que a gente tá falando do Tite do Flamengo, não é o Tite do Corinthians. Então, isso eu ia falar. Aqui está o maior treinador da história do Corinthians e o maior treinador da história do Palmeiras. Só isso. Só que ele tá no Flamengo, não tá no Corinthians. Começando a sua vida no Flamengo. Começando a sua vida. Então, pra hoje... É o Abel, na minha humilde opinião. Perfeito. E como o jogo é Flamengo e Palmeiras, vocês escolheram o Abel. Ó, ficou assim essa eleição do que é melhor, mano a mano, na posição que eles ocupam no campo. O Everton e Rossi deu o Everton. Marcos Rocha e Varela deu Marcos Rocha. Fabrício Bruno e Gustavo Gomes deu Fabrício Bruno. Léo Pereira e Murilo deu Léo Pereira. Ayrton Lucas e Piquerez deu Ayrton Lucas. Zé Rafael e Pulgar deu Zé Rafael. De La Cruz e Aníbal deu De La Cruz. Luiz Araújo e Mike deu Mike. Arrasca e Veiga deu Arrasca. Endrick e Bruno Henrique, Endrick. Pedro e Flaco, Pedro. E Abel e Tite deu Abel. Deixa eu contar quantos jogadores do Palmeiras deu aqui. 4. 4 do Palmeiras, 7 do Flamengo. E o Palmeiras levou o técnico. Então, 7-5 contando o técnico para o Flamengo. Indo na linha coerente de vocês dos elencos. O elenco deu uma... Vocês consideraram o elenco do Flamengo superior, o time titular também, de um jeito leve. O Abel e o Tite se enfrentaram uma única vez. Vai ser o segundo confronto entre eles. No ano passado, o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras 3-0. Foi uma vitória que fez a gente achar que o Flamengo poderia arrancar pelo título e que freava o que a gente achava seria uma ameaça do Palmeiras ao Botafogo. Mas aí o que aconteceu? O trabalho longevo de um técnico fez a diferença na reta final. Ele foi campeão e o Tite, ainda conhecendo o elenco, um elenco debilitado fisicamente, não conseguiu manter a mesma performance desse jogo em outros jogos. Aí perdeu do Santos em Brasília, perdeu do São Paulo na última rodada, foi perdendo jogos assim que tomou um 3-0 do Atlético Mineiro no Maracanã. E o Palmeiras, a partir daí, não perdeu mais. Isso. Foi na 33ª rodada. É isso, faltavam 5 rodadas para acabar o campeonato. Exatamente. A partir daí o Palmeiras subiu a ladeira e o Flamengo ficou. Eu queria lembrar em que rodada foi Palmeiras e Botafogo. Ai, deixa eu pesquisar aqui. Na semana da final da Libertadores. Esse jogo foi na... Foi antes disso. Trabalhei nesse jogo. Que rodada foi? Esse jogo foi na 33ª. Não. Palmeiras e Botafogo foi na... o 4-3. Foi antes desse, com certeza. Foi antes desse? Foi. Não foi? Não sei, tô aqui pesquisando. Tô perguntando ao oráculo aqui. Rapaz, que branco que me deu. Botafogo e Palmeiras. Tô indo no... 31ª rodada, você tem razão. Foi antes. Foi antes. 31ª. Esse jogo foi porque quando você mesmo falou assim, a gente imaginou que essa derrota do Palmeiras teria freado o Palmeiras. Você tem razão.
Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo para Mari Pereira também, outro abraço para o Marra, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Pois é, tem esse grande confronto aí, confronto sempre esperado agora nacionalmente nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, dessa vez no Allianz Parque, no domingo. Então o Flamengo se preparando bem para essa partida. Deu até um dia de descanso ontem para os jogadores, para todo mundo ficar com a cabeça e o físico mais tranquilo, porque essa maratona tem sido muito intensa, Atlético Goianiense, São Paulo e agora vai ter esse Palmeiras. Então a reapresentação vai ser hoje à tarde no Ninho do Urubu. O Flamengo vai fazer as primeiras movimentações ali, digamos, reavaliar todo mundo, mas o Cebolinha de fato deve ficar fora dessa partida, tem um probleminha ali no calcanhar, no tendão de Aquiles, ele recebeu um pisão do Igor Vinícius, já tinha sentido esse problema numa pancada no jogo contra o Atlético Goianiense, saiu no intervalo, foi substituído pelo Bruno Henrique e logo no começo da partida contra o São Paulo levou um pisão no mesmo local, não teve como continuar, não tem nenhuma lesão grave, mas de fato não deve ter condições de jogo para esse confronto com o Palmeiras. Por outro lado, a Arrascaeta, que foi de certa maneira poupado pelo Tite para esse jogo contra o São Paulo, ficou no banco de reservas, estava muito desgastado, vai voltar para esse confronto muito importante nesse fim de semana, que o Flamengo, óbvio, vai ter que usar a sua força máxima, um jogo muito fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro e para a temporada também. E aí depois, Morro contra o Bolívar, 3.600 metros, aí a análise vai ser feita mais de acordo com as condições. Mas agora é gás total contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí do vídeo? Na sua opinião, qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo entre Palmeiras e Flamengo lá no Allianz, lá na casa dos caras, né? Palmeiras vai jogar em casa contra o poderoso Flamengo. O Flamengo que vem avassalador, 2 jogos, 2 vitórias. Os caras já estão com uma derrota. Lógico, os caras vão ter o fator casa, vão ter o tapetinho, né? Que lá é gramado artificial. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Na minha opinião, o Flamengo vai com força total, né? Digamos assim. Acredito que a única mudança vai ser o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, provavelmente. Mas a volta do Arrascaeta, vai ter a volta do Arrascaeta aí, né? Então, vamos ver como é que vai ficar esse Flamengo aí. Esse clássico vai ser muito bom de assistir. Esse clássico vai ser um jogo, eu acredito que o jogo que vai parar aí para vermos, né? Porque de um lado a gente vai ter o Abel Ferreira, que é, querendo ou não, multicampeão. E do outro a gente vai ter um Tite com gana de vencer, um Tite indo para cima mesmo. Tite vai ser um jogo de estratégias. Para quem gosta de futebol e gosta de estratégias no futebol, esse jogo vai ser sensacional. Esse jogo vai ser crucial para, digamos, separar os homens dos meninos, né? Acredito que uma vitória do Flamengo, em uma vitória do Flamengo, o Flamengo já abre algumas vantagens aí no seu percurso rumo ao Campeonato Brasileiro. Mas está muito cedo. Sim, mas quem faz a melhor campanha, quem vai criando a melhor campanha, o Tite ele é um esperto, o Tite ele é um cara esperto, porque o Tite ele quer estar mais com os pontos em sobras quando chegar a fase que os times vão ser praticamente quase que desfeitos. O time do Flamengo ele praticamente vai ser quase que desfeito, né? Quando chegar a fase aí que as seleções vão tirar os jogadores, né? Vão ser convocados para as suas eventuais copas, das suas competições, né? Agora me falha a memória. Então, os times brasileiros aqui eles vão ser muito desfalcados, e principalmente o Flamengo tem praticamente quase todos os jogadores de seleções. Então o Tite ele quer estar um pouco em sobra de pontos para poder disputar esses jogos com um time alternativo, né? Então, na minha opinião, o Tite vai querer sim ir para cima, ganhar, e acredito numa vitória do Flamengo, sim. Acredito em 2-1 Flamengo, estilo Tite. Na sua opinião, o que é que vocês, qual o palpite de vocês? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!